Sejam bem-vindos a mais um vídeo da empregabilidade juvenil. Eu sou a Nicole e uma das idealizadoras desse projeto também. Nesse vídeo, vamos falar sobre os direitos trabalhistas que o jovem aprendiz e estagiário tem. Para começar, eu vou falar apenas do jovem aprendiz e depois eu vou falar sobre o estagiário e algumas diferenças que ele tem entre esses dois trabalhos, tá bom? Bom, o jovem aprendiz, ele está assegurado da lei da aprendizagem. Essa lei é a lei 10.097 do ano 2000. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre a jornada do trabalho. O jovem aprendiz, ele tem direito a trabalhar 6 horas, ou seja, 20 horas semanais e até 30. Mas ele também pode trabalhar 8 horas por dia, dependendo aí se o jovem aprendiz ainda está matriculado numa escola ou não. Então, se você está matriculado no ensino médio ou no ensino fundamental, você não pode trabalhar 8 horas, tá bom? Ou seja, somando 8 horas por semana, daria 40 horas semanais. Então, quando você aceitar uma vaga de jovem aprendiz, ou você entrar numa vaga assim, atente-se à quantidade de horas por semana. Outra coisa muito importante é que o jovem aprendiz, ele tem direito à carteira assinada. Isso significa que alguns direitos parecidos com o CLT você tem direito. Então, por exemplo, você tem direito às férias, 30 dias, a remuneração. A remuneração, ela varia, que é o salário que você vai receber, varia de acordo com o seu tempo de trabalho, tudo bem? Você também pode ter alguns benefícios ou não, dependendo da empresa. Você também tem direito ao 13º salário, aquele salário que sai em dezembro, que é um salário adicional, por assim dizer. Você também tem esse direito. Você também tem direito ao fundo de garantia, o FGTS, você também tem direito. Então, é muito importante saber que essas coisas estão alinhadas com a empresa. Dependendo do seu trabalho como jovem aprendiz, você tem seguro acidentes. Então, por exemplo, se o seu trabalho é um trabalho relacionado a alguma coisa que pode trazer uma lesão, que pode trazer no futuro alguns problemas de saúde, você tem direito a esse seguro, tá bom? Então é muito importante você certificar que lá no seu termo você tem esse direito, que a empresa está colocando esses direitos para você, tá bom? Você também tem acesso à educação. Isso é muito importante, porque se você é um jovem aprendiz em uma empresa, a empresa é obrigada a te colocar em algum curso, te colocar em algum programa de aprendizagem. Ou seja, mesmo que você não esteja na escola, você também precisa participar de algum curso que é fornecido pela empresa. Eu e as meninas do grupo aqui de empregabilidade juvenil, a gente estuda aqui no SENAC. O SENAC é uma instituição de programa de aprendizagem, ou seja, 2 vezes ou 1 vez na semana, o SENAC recebe alguns jovens aprendizes para participar de uma especialização, por assim dizer. Então, nesse programa, os jovens, eles fazem parte de cursos e tal, e isso é muito importante. Você precisa se certificar de que você está fazendo parte de algum programa de aprendizagem, tá bom? Outra coisa, essa questão da carteira assinada é muito importante, porque isso significa que você tem um direito à formação profissional. E assim como qualquer outro trabalhador, você também tem direito à proteção contra discriminação. Ou seja, dentro de uma empresa, independente se você é jovem aprendiz, você tem que ter o direito de discriminação. Ou seja, você não pode sofrer assédio, você não pode sofrer racismo e nenhum desses problemas. Qualquer um desses problemas, você deve buscar os seus direitos através do meio judiciário, preferencialmente, tá bom? Mas algo muito importante falar assim, aqui, é que a empresa tem dever com você, mas você também tem o seu dever com a empresa. Ou seja, isso significa que você precisa estar fazendo os seus deveres como o trabalho, né, cumprindo os seus deveres trabalhistas lá na empresa. Vamos supor, se eu sou um jovem aprendiz que trabalha na área administrativa, eu tenho que cumprir as minhas tarefas como qualquer outro trabalhador.
trabalhador. Mas se eu estudo no ensino médio, por exemplo, eu preciso também ter o meu desempenho escolar. Eu não posso estar trabalhando e tirando notas baixas. Isso faz com que você tenha algum problema. Ou você pode ser demitido por isso, ou você pode ser responsabilizado de alguma forma. Então, isso significa que você precisa manter o seu desempenho escolar. Ser pontual, cumprir o que foi acordado lá no seu termo quando você assinou. Quando você e seus pais, né? Se você for menor de idade. Uma coisa muito importante, a idade do jovem aprendiz. Jovem aprendiz, ele só pode ser contratado a partir dos 14 anos e vai até os 24 anos. Se você tem 13 anos, você não pode trabalhar como jovem aprendiz. E você também não pode ser contratado, tá bom? Entendam bem essas duas coisas, é muito importante. Agora vamos falar sobre o estagiário. O estagiário, ele está protegido pela Lei do Estágio, que é a lei número 11.788 de 2008. Bom, o estagiário, ele obrigatoriamente tem que estar matriculado em algum curso, seja ensino médio, técnico, ou só ensino médio, ou também um curso superior da graduação. Essa é a primeira coisa. O salário e os outros benefícios, ele depende se você está fazendo o estágio obrigatório ou não. Geralmente, obrigatório, a maioria das vezes é só a graduação. Então, por exemplo, na sua graduação, talvez lá no seu currículo da graduação, para você ter o seu certificado, você precisa ter trabalhado na área. Por exemplo, a área da saúde. Se você está fazendo uma faculdade de enfermagem, você precisa ter uma determinada horas trabalhadas, entendeu? Para conseguir o seu certificado. Isso é muito importante mesmo. Se o seu trabalho, se seu estágio for obrigatório, que é esse que está envolvido na sua graduação, por exemplo, você não é obrigado a receber salário, ou você pode ou não ter salário. Diferentemente de se você não for obrigado, se o seu estágio não for obrigatório. Se seu estágio não for obrigatório, você está fazendo porque você quer, porque você acha importante para o seu desenvolvimento dentro da empresa, você pode receber um salário e você também é obrigado a receber o Vale Transporte. Entre vários benefícios que tem, o estágio não obrigatório exige que você tenha o benefício de Vale Transporte. Isso é muito importante. Diferente de um estágio obrigatório. Se você tem um estágio obrigatório, você pode ou não ter um salário ou o Vale Transporte ou outros benefícios, tá bom? Isso vai depender da empresa. É muito importante que seu estágio ele esteja entrelado com o seu curso. Então, qualquer mudança que você tenha no seu estágio, como mudança de horário, aumentar a carga horária, diminuir, a empresa precisa comunicar isso para a sua escola, para o seu curso, para a sua instituição. Isso é muito importante. Além disso, vamos falar sobre algumas coisas que o estágio inclui e não tem. Por exemplo, o seu salário não é como de um CLT ou de um jovem aprendiz. O seu salário eles chamam de bolsa de estágio. Vamos supor que você faltou no dia, que você deveria estar trabalhando. Vai ser descontado as suas horas dentro da sua bolsa de estágio. Então, não é salário, é bolsa de estágio. Mas aqui eu vou falar salário só pra gente conseguir entender um pouquinho mais de como vai funcionar. Diferente do jovem aprendiz, o estagiário, ele não é um contratado registrado. Então, eles podem ou não registrar você, mas você tem que assinar um termo do estagiário que a empresa vai pedir para você assinar. E é importante que quando você tiver esse termo, você levar esse termo até a sua instituição, a sua escola, para vocês conversarem sobre esse termo, para saber que está tudo certinho, se vai ou não te prejudicar no seu curso. Então, todas essas coisas é muito importante. O estagiário, ele tem direito às férias de 30 dias. Preferencialmente também que
que essas férias estejam atreladas às suas férias do curso, sejam eles ensino médio ou graduação. Mas, diferente do jovem aprendiz, o estagiário não tem direito ao 13º salário. Se a empresa quiser te dar uma porcentagem, tudo bem, mas você não pode exigir esse direito para a empresa, tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Porque o estagiário ele não é um emprego. Ele é apenas uma relação trabalhista, mas não é um emprego, tá bom? Você não precisa ter um registro de carteira. A carga horária também é de 6 horas e até 8 horas, dependendo do seu curso. Se for 8 horas, a empresa precisa falar isso para a sua instituição de ensino. Isso precisa deixar bem claro. A duração de estágio é até 2 anos. Isso é importante, porque o jovem aprendiz também é 2 anos. A empresa pode sim efetivar você depois, ou ela pode sim aumentar de novo o seu contrato, mas a duração máxima de contrato é de 2 anos também. E aí elas vão aumentando ou renovando conforme a necessidade da empresa e a sua necessidade também. Mas a do estágio, o contrato, ele máximo é o tempo de duração também do seu curso. Agora vamos responder algumas perguntas que muitas pessoas fazem sobre o estagiário e as leis também do jovem aprendiz. Bom, a primeira é qual que é a diferença entre estagiário de ensino médio e estagiário superior. Bom, a lei fala sobre essas diferenças no modo como a pessoa trabalha. Então, por exemplo, um estagiário de ensino médio, ele tem uma função mais generalista. Então, por exemplo, se você é contratado para ser recepcionista, você pode não só trabalhar como na recepção, como em outras partes também, se você for um estagiário de ensino médio. Mas um estagiário de ensino superior, da graduação, ele é um funcionário, ou seja, por assim dizer, mais específico. Ele trabalha numa área específica. Por exemplo, ao invés de eu ser um recepcionista, eu vou ser um assistente administrativo. É uma coisa específica. Porém, nenhum dos dois pode substituir o funcionário. Então, por exemplo, se você está na empresa, faltou algum funcionário, alguma coisa assim, e ele fala, substitui fulano, você não pode. Tá? Isso é muito importante. O estagiário, ele tem, por assim dizer, um mentor. Ele precisa que alguém esteja lá a todo momento orientando ele. Até porque ele está sendo preparado para aquilo. Tá bom? Então, essa é a importância. Agora, a segunda pergunta. Qual que é a diferença entre estagiário e jovem aprendiz na lei? Bom, primeiro é a idade. O jovem aprendiz, ele precisa ter a idade mínima de 14 anos, que eu já comentei um pouquinho aqui, e precisa ser menor que 24. Já o estagiário, ele precisa ser no mínimo 16 anos e não tem máximo. Ou seja, você pode ter 50 anos, se você tiver no curso graduativo, um curso superior, você pode ser estagiário, tá bom? Não tem idade máxima, porém tem idade mínima, que é 16 anos. Mas os dois tipos de trabalho, eles precisam ter um período de contrato de 2 anos, tá? Podendo renovar, como já foi falado um pouquinho aqui. Agora eu vou falar uma coisa muito importante, que é o seu salário. Como que é o percentual dividido nas empresas também? Quanto a empresa pode ter de estagiário, quanto a empresa pode ter de jovem aprendiz e quanto não pode. As empresas classificadas como porte médio ou grande devem ter no mínimo 5% de jovem aprendiz e 15% e no máximo 15%. Então, por exemplo, as empresas de porte médio ou grande porte, elas têm obrigatoriamente que ter um jovem aprendiz, tá bom? Porém, as microempresas não têm essa necessidade, não tem essa obrigação. Agora, o estagiário, ele é por proporção. Vamos lá, discute bem essa parte da proporção. Se na empresa tem até 5 funcionários, um estagiário. Pode ter um estagiário. Se a empresa tem 5 funcionários, ela não pode ter 3, ter 4, não pode. Só um.
Se a empresa tem 10 funcionários, ela pode ter até 2 estagiários. Se a empresa tem 25 funcionários, ela só pode ter até 5 estagiários. E aí, acima de 25 funcionários, ela pode ter até 20% do time de funcionários de estagiários, não mais que isso. Então esteja atento. Essa lei é muito importante porque ela traz as relações de trabalho para que você, estagiário, não precise substituir um funcionário e ganhe menos por isso. Isso é muito importante. O salário do jovem aprendiz, ele varia conforme as horas trabalhadas, mas ele precisa ter um salário. Aí eu vou falar mais ou menos a quantidade de horas calculadas. Ou seja, se você, jovem aprendiz, trabalha 20 horas semanais, você deve receber no mínimo R$ 369,93. Se você trabalha de 22 horas semanais, você precisa ter um pagamento mínimo de R$ 406. Já com 23 horas semanais, o seu valor mínimo deve ser 425. 25 horas semanais, seu valor deve ser 462. E 30 horas semanais, seu valor mínimo deve ser 554. Então esteja atento à quantidade de horas que aquele trabalho está te oferecendo e a quantidade de salário também. Se você perceber, a gente vai deixar o arquivo, tá bom, para vocês analisarem novamente. Mas se você perceber que aquela vaga de emprego está oferecendo um emprego de 20 horas semanais e o salário que você vai receber é R$200, você não pode aceitar, porque isso não está de acordo com a lei. Bom, então esteja bem atento a esses detalhes. Além de que seu fundo de garantia que o jovem aprendiz tem direito corresponde a 2% do seu salário. Bom, gente, esses foram as principais leis que vocês precisam estar atentos para o contrato de jovem aprendiz e estagiário. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Bom, os materiais, como eu disse, vão estar lá no nosso portal. Então vocês podem acessar à vontade, tá bom? E fiquem à vontade também para assistir os vídeos quantas vezes quiser. Muito obrigado pela sua atenção até aqui.